70% das decisões humanas não nos levam ao melhor resultado. A gente já falou sobre isso. Não nos levam ao melhor resultado. 70%. Então vamos botar 66, que é mais fácil. Cada 3, 2. Tá errada? Não é que tá errada. Não nos leva ao melhor resultado. E hoje, num mundo que progride a todo momento, que está buscando excelência, né? As empresas buscam excelência, 66% não nos levam à excelência. Por quê? Por causa do território invisível que fica boicotando. E se eu ver o território visível, vai ser 100%? Não, provavelmente vai ser 30%, né? Não vai chegar no zero porque a gente vai errar. A gente não sabe tudo mesmo. A gente não tem todas as variáveis. Mas a hora que você aprofunda, ganhar 30%, mano, ganhar 30% de performance não é pouco não. Imagine uma reunião que dura 4 horas, cheia de pensamentos invisíveis, cheia de falas não ditas, cheia de falas ditas, mas ditas de formas erradas, cheias de confusão de conceitos. Uma reunião dessa ser clara. Todo mundo falar o que precisa ser falado, discutir sem emoções. Aí você não fala, por quê? Porque tem um negocinho lá chamado vergonha, que você não vê, mas você tem vergonha. Eu não tenho vergonha de nada, tem sim. Você pode falar alto, mas tem vergonha de alguma coisa. Sempre tem. Aí você descobre que tem vergonha, percebe que tem vergonha. Você fala, olha, eu tenho vergonha, não consigo vencer minha vergonha agora, nesse momento, para falar o que eu preciso falar. Você sabe que eu gosto de um bom papo de progresso. Mas esses dias eu recebi uma reflexão que fez eu ficar pensando uns bons tempos, uns bons momentos. O que é uma decisão? Já parou para pensar sobre isso? A decisão é a sua capacidade de interpretar dados. Um sim, sem medo, e um não, sem culpa. Mais ou menos isso? Por aí. Por aí, né? Eu poderia dizer também que decisão é o caminho para o progresso. Não existe progresso sem decisões, certo? Já percebeu como vai ser o episódio de hoje, né? Até gostaria, né, que o progresso fosse assim, um presente, chegou para mim e tal, balança, né? Legal, bacana, mas não é bem assim que acontece. Progresso é fruto de decisões. Que ótimo, que ótimo. Para você, espectadora, espectador, um episódio que vai ajudar você a expandir a sua maneira de pensar, sentir e agir. Estou aqui com meu grande amigo, parceiro de jornada, Fernando Manfro. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, tamo junto. Falaremos sobre um assunto assim bem intencional, bem convidativo para a mudança, que é a cultura decisiva, correto? Isso, cultura decisiva. O que é invisível para as pessoas, mas vão entender já já. Vamos entender. Antes eu gostaria de trazer aqui a construção da sua jornada profissional, o que te traz até aqui. Eu tenho, nesse ano de 2025, o privilégio de trocar contigo, conhecer outras pessoas, e eu verifico que essas pessoas, elas tratam você com muito respeito e credibilidade. Como que foi essa construção? Uau, difícil descrever, né? Uma construção meio que natural na minha vida, né? E, por que não dizer, né? Plena de estresse, plena de situações difíceis e sempre buscando uma coisa que nunca me largou, buscando a minha verdade, né? Quem me conhece sabe que eu estou buscando a minha verdade. E às vezes ela vem distorcida, não vem do jeito que eu gostaria, mas ela chega. Então acho que existe uma característica, eu tenho milhões de defeitos, né? Mas eu acho que existe uma característica minha que eu prezo muito, eu tento ser o máximo possível, o tempo todo verdadeiro. E aí, ao longo desse tempo da minha vida, fui percebendo as mentiras que eu conto para mim mesmo, né? E eu que falei assim, eu preciso ser verdadeiro comigo. E como que isso acontece? Então, toda a minha carreira, quando eu comecei a fazer modelagem estatística na Credicar, eu criava modelos que previam comportamentos humanos. Eu fiz engenharia, adorava matemática, dei aula de matemática quando eu era mais novo. E nesse momento eu comecei a conectar a matemática com o comportamento humano, porque é isso que a gente faz hoje para dar crédito, por exemplo. Quem quer um crédito vai lá, pede seu score. O que é o score? Matemática. É a matemática com comportamento humano. E a gente for perceber, todas as leis dos planetas, tudo isso é matemático, né? E a gente não vai entrar nessa discurso aqui, mas assim, a matemática é muito maior do que fazer conta, né? A matemática tem por trás de si uma coisa chamada lógica, né? E a lógica é mágica. Então eu sempre fui um cara muito lógico, eu queria sempre entender as coisas. Eu lembro que no meu primeiro emprego, quando eu fui escolhido entre os 10 candidatos ali, eu já tinha até, nos meus medos, já tinha até desistido que eu ia passar, porque do meu lado tinha o melhor aluno da classe, que era simpático, bacana, gente boa, era tudo de bom. Ele era o escolhido, só tinha uma vaga. E quando eu fui chamado,
Eu fiquei meio assim, mas assim, como assim eu fui chamado? Aí eu cheguei, liguei para a diretora de RH, eu tinha 20 anos. Liguei para a diretora de RH e falei assim, ó, você me desculpa eu estar te ligando, eu estava participando da entrevista, vocês me escolheram, eu queria saber assim, por que você me escolheu? Me diz o porquê, porque eu preciso entender. Ela falou para mim, eu te escolhi porque você é a cara da empresa. Nasceu cultura, tá vendo? Eu era a cultura da empresa e eu não sabia nem que era isso. Cultura, cara da empresa? Eu falei, por que eu sou a cara da empresa? Bom, recebi essa resposta e passei a minha vida observando isso. O que significa ser a cara da empresa? Né? E eu percebia que era uma empresa despojada, que buscava a verdade, uma empresa onde a amizade era muito preservada. É uma empresa que me criou, né? Com 21, dos 20 aos 25 eu trabalhei só com amigos. E eu fazia modelos estatísticos, que era para prever comportamento dos clientes. De novo, matemática gerando comportamento. Então, isso tudo foi fixando em mim, foi me trazendo assim uma curiosidade absurda por mim mesmo e por como as pessoas se comportavam e como a matemática poderia se conectar ao benefício do mundo, enfim. Eu vim trazendo isso. E a minha carreira foi montada nessa base. Né? Eu saí daqui do Brasil, fui para a Inglaterra, fui contratado de cara na Inglaterra por um inglês, simplesmente porque o cara do Brasil disse que eu era bacana, que eu era legal e que era importante ele me contratar, e eu fui contratado. De novo eu perguntei, mas só isso basta para você me contratar? Né? Você não quer saber mais nada? Né? O que que eu faço, o que que eu não faço? Né? Eu nem falava inglês direito, eu já fui contratado pelo Citibank em Londres. Então, assim, começa essas coisas, eu ficava muito, muito curioso, sempre perguntando, mas me explica um pouquinho, por que que você me contratou, por que que você me trouxe aqui? Eu preciso me entender, né? Eu preciso entender esse potencial que eu tenho, que eu talvez não esteja percebendo. E por aí foi, daí de Londres eu fui para Itália, fiquei 5 anos na Itália, aí saí da Itália, voltei para o Brasil e nunca faltou emprego para mim, sempre me buscavam, me buscavam. Eu falava, que característica é essa que eu tenho, né? Que me provoca essa atração pelas empresas, né? E aos poucos eu fui descobrindo, acho que é um pouco o papo do que a gente vai falar aqui, de todo esse Sim. progresso, né? Meio que intuitivo no começo, hoje não, hoje é muito claro para mim todo esse processo de, de crescimento. Daí trabalhei em vários bancos e tal, e montei minha empresa. Aí tem um ponto interessante que eu tô aqui admirando essa jornada. Eu tenho um princípio pessoal que Resumão. mudanças estruturais são gradativas. É um Sim. processo evolutivo. E nós falaremos sobre cultura, essa cultura decisiva. Mas algo ali me chamou a atenção. O que é uma cultura do crédito, Fernando? Cultura do crédito, aliás, outro dia a gente fez um podcast, né, e a pessoa perguntou, defina crédito para mim. Eu falei, crédito é uma relação entre dois seres humanos, né, de confiança entre dois seres humanos, que não é uma relação financeira. Quando a empresa trata crédito como uma relação financeira, ela perde muita riqueza, né? Fica muito simples, muito, não simples, fica muito básico, não é isso. Né? Crédito é uma relação de confiança. Então é um conceito que parece simples, mas tem profundidade. Né? Eu gosto muito do simples, mas desde que seja profundo, né? O simples raso eu vou chamar aqui de básico, né? Então, eu acho que assim, quando a gente olha para o complexo de duas entidades humanas, né? Que aqui na empresa também só existe a empresa porque existe ser humano, né? Humano com humano, então fica um infinito, fica maravilhoso. Se você comparar máquina com máquina, é limitado, é limitado. Né? O pensamento todo fica limitado. É tudo muito assim, o que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, para não sei o quê, para cobrar? Não, não é por aí. Então, quando eu trago na minha vida, isso eu sempre trouxe, o conceito do humano sempre me dava mais alegria. Por quê? Porque ele é infinito. Porque ele é infinito. Então, crédito, confiar nas pessoas, conceder crédito para alguém é confiar nas pessoas. Né? Parece romântico, mas para mim é o que me dá tesão. É o que eu acho que é legal, né? Porque só fazer uma transação financeira, eu te dou isso e me devolve isso, é muito chato, é muito básico, né? Então acho que é por aí. E eu comecei a falar de crédito dessa maneira, eu acho que me tornou um pouco diferenciado nesse sentido, mas não era para, vamos dizer assim, para fazer os outros gostarem de mim, era a minha verdade, de novo. Desde quando eu tinha 22, eu estava querendo entender por que que eu fui contratado, ou seja, deram um crédito para mim, né? Confiaram em mim. Mas por que que você confiou em mim? Que dados você tem sobre mim que você confiou em mim? Se não foi eu que respondi as melhores perguntas no dia da entrevista, que eu não sabia um terço de economia que o meu amigo, que era bacana, inclusive, sabia. Por quê? Né, que dados você usou para confiar em mim? Dados invisíveis para mim naquele momento. A hora que ela falou, você é a cultura da empresa, eu comecei a tornar visíveis outros dados.
que na maior parte das nossas decisões está cheio de dados invisíveis. E você, como mentor, como consultor, eu estou aqui admirando, né? Foram 18 anos nessa consultoria. Como que foi esse processo envolvendo 125 sócios, mais de 10 mil profissionais? Esse lance de 125 sócios é muito legal, porque assim, quando minha empresa foi comprada, agora 4, 5 anos atrás, um pouquinho mais, a empresa perguntou para mim, você não tem risco trabalhista? Porque você teve 125 sócios. O que acontece? Por que 125 sócios? Muita gente saía dos empregos que estavam e eu falava, abre uma champanhe e vem trabalhar comigo, né? Porque quando eu montei minha empresa, perguntaram por que você montou sua empresa? Eu disse, porque eu quero trabalhar com quem eu amo. Que eu quero trabalhar com um propósito definido, né? E não que o propósito das instituições que eu trabalhei eram ruins, não, mas não era o meu exatamente. Então eu queria o meu propósito, queria trabalhar com um grupo que tivesse um propósito único ali comigo. Isso foi acontecendo ao longo dos anos, daí as pessoas vinham, como eles trabalhavam comigo e tinham muitos projetos, eles eram muito bem vistos e muito desejados no mercado. Então as empresas faziam ofertas para eles e eles iriam, porque eu não poderia bancar uma oferta de uma empresa. Então eles saíam, no que eles saíam, outro era demitido, ou outro saía, outro estava com o saco cheio, e eu falava, vem para cá. E nesses 18 anos, rodaram 125 pessoas. E aí essa empresa que me comprou, né, essa multinacional que comprou a minha empresa, chamava Go On, né? Hoje a gente está com Move On. Move On é uma sequência de Go On, porque o Go On já não é mais meu nome. E essa empresa que nos comprou perguntou para mim, né? Era até um indiano muito bacana. Ele falou assim, você tem risco trabalhista? Ele não falou que eu tinha, ele perguntou, né? E eu falei assim, não. Daí ele falou, por quê? Eu falei, porque todo mundo está no meu aniversário, o 125. Ele olhou para mim, tá bom, então pode ser, eu aceito a sua resposta, eu posso segurar uma grana e te dar daqui a um ano, para garantir que você não tem? Eu falei, pode, fica tranquilo, pode pôr, pode. Um ano depois ele mandou a grana para todo mundo e falou, olha, parabéns. Eu falei, cara, eu trabalho com quem eu confio, né? E as pessoas que trabalham comigo confiam em mim. A gente erra pra caramba. A gente faz muita porcaria às vezes. A gente faz merda, mas a gente confia que o outro é capaz de olhar e se retratar. O outro é capaz de olhar e pedir perdão. Que o outro é capaz de olhar e voltar firme e não abandonar o barco. E foi assim, né? Foi assim nesses 18 anos. Por que cultura decisiva? Porque, então, justamente durante esses 18 anos, Gabriel, o que eu observei, né? Eu observei que a gente trazia conceitos novos de risco, a gente trazia tecnologias novas, né? Ciência de dados estava só começando, né? Eu fui um dos primeiros modeladores de crédito no Brasil, tanto que eu dava aula de crédito chamando de Gasparzinho, sabe o fantasminha, camarada? Porque as pessoas tinham medo de modelagem. Hoje, né, modelos são coisas mais comuns. Antes as pessoas tinham medo, os comerciais, mas isso aí vai tirar meu emprego. Igual a gente fala hoje para inteligência artificial. Lá atrás era assim, né? Então eu escrevi um livro, né, sobre isso, chama O Risco Nosso de Cada Dia. E lá tem, no próprio livro tem o desenho do Gasparzinho. E eu ia dando aula, gente, é o Gasparzinho, o fantasminha camarada. Isso já criava, olha só, humanamente, criava uma abertura para mim. Ou esse cara não, ele vai falar uma coisa gostosa, é Gasparzinho, né? Aí eu entrava e falando modelagem estatística, ensinava o que era modelo estatístico, como é que você precificava, enfim, como é que você fazia toda a parte estatística, etc e tal. Mas antes eu já tinha aberto o quê? O coração deles. Porque a resistência vem da nossa mente. E quando eu chego falando de Gasparzinho, eu não sabia disso antes, tá? Isso agora está em cultura decisiva. Mas eu não sabia disso antes, eu fazia intuitivamente. Eu abria o coração deles, eles me recebiam rindo. Gasparzinho, fantasminha camarada, que interessante isso. O que você vai falar? Vou falar sobre modelo estatístico. Ah, o que é isso? Porque já muda o tom. A gente não percebe dessas variáveis invisíveis. Eu também não percebia, mas eu tinha essa intuição. Então, ao longo desses 18 anos, eu fui percebendo que a mesma situação de reatividade que, por exemplo, que eu acabei de citar, tinham em quase todas as empresas, em todos os setores que eu ia. Então, você ia comprar por exemplo, uma nova tecnologia. A gente ia lá como consultoria, fazia um projeto, falava, compra essa tecnologia. Daí tinha lá várias tecnologias, né? Talvez ele comprasse a nossa, mas ele não sabia bem por quê, foi só porque a gente indicou. E se for só porque a gente indicou, não basta, ele tinha que entender o porquê, porque ele era o dono. Então ficava um monte de coisas invisíveis. Aí ia implantar, não foi ele que escolheu, aí ele empurrava com a barriga. E por aí vai, não vou entrar nesse. Então o que eu via?
as questões humanas, as decisões humanas, é o que impediam as ferramentas de prosperarem e serem, inclusive, mais eficientes, né? Então, começava a perceber como é que a gente... Daí eu criei um treinamento sobre crédito, que a gente faz até hoje. Então, esse treinamento, que a gente chama GRM, Gestão de Risco Massificado, a gente treinava e aí falava do humano, falava de como é que ele pode olhar um pouquinho para crédito como confiança, o que significa risco, né? Que eles não sabiam o que é risco. Risco é medo. Não, risco não é medo, risco é oportunidade. Risco é oportunidade. Tá, agora a gente estava falando aqui do antifrágil, né? Sim. Risco é oportunidade. Então eu trazia todo esse treinamento. E assim foram 18 anos implantando aí mais de 300 negócios, mais de 300 empresas a gente montou toda a área de risco e treinamos mais de 10 mil profissionais, que é o que está escrito ali. E só para terminar, quando eu fui vendido, eu falei, poxa, eu preciso trazer para o mundo um trabalho singular, inédito, que é uma forma matemática de perceber, dos seres humanos perceber como que eles tomam decisões, porque as decisões que eles estão tomando com as variáveis invisíveis não está funcionando. Aqui tem um ponto maravilhoso, na minha opinião, que é exatamente essa questão sobre a cultura. A cultura decisiva é aquilo que não está escrito na parede. O que significa isso? A verdadeira cultura Vamos colocar a cultura de uma forma positiva, porque existe cultura negativa, né? Então, geralmente, o que a gente põe na parede é uma cultura idealizada, né? Ela é idealizada por um grupo de pessoas, né? E quando você coloca na parede uma frase, né? Por exemplo, aqui, papo de progresso, né? Muita gente vai entender coisas diferentes. Papo é uma palavra que pode ser, papo de boteco, né? Movoncast, cultura, que é isso? Então, quando eu coloco, um grupo de pessoas coloca na parede uma cultura, ela coloca o significado que eles deram para aquilo lá. Agora, as outras pessoas que estão assistindo lá fora não têm esse significado, né? Então, por exemplo, o senso de dono. Quando eu comecei a falar de cultura, eu falei, o que é senso de dono? Se você não é o dono, como é que você pode se sentir dono se você não é o dono? Então, a palavra senso de dono é bonita, ela tem uma intenção bonita, né? Uma palavra intencional. O que é? Você se imaginar dono dessa empresa e realizar aquilo que precisa ser feito. Não dá para me realizar, eu me imaginar dono, porque eu não sou dono. Não existe isso. Então, onde fica? Fica um clique na cabeça da pessoa, mas assim, entra toda hora, eu não sou dono, né? Entra toda hora, eu não sou dono, mas se eu sou dono, então eu não concordo com o que o líder fez. Eu não concordo com o que o presidente fez, mas eu não sou dono, eu vou lá reclamar com o presidente que ele fez uma coisa que eu não gostei. Eu não posso fazer isso, posso? Não. Então eu não sou dono. Então eu tenho que ser senso de dono, mas eu não sou dono? É uma confusão na cabeça das pessoas. Senso de dono, na cultura decisiva, é simplesmente o seguinte, você é dono da sua decisão. Se você tem que tomar essa decisão, e se isso precisa ser feito, você é dono dessa decisão. E como que eu sei como seguir a minha decisão? A intenção da empresa, o propósito da empresa é o mesmo que o seu. Se não for, você tem que cair fora, mano. Se o propósito da empresa não for, se você não aceitou aquele propósito, você tem que cair fora. Quando você aceita o propósito, cada decisão que você toma, aí sim, você tem que ter o senso de dono. Você é dono daquela decisão para contribuir com a empresa. Fica muito claro para ele, entendeu? Fica muito claro para o cara. Então Poxa, eu vou transformar aqui, ó, esse episódio numa mentoria. Vou transformar esse episódio aqui num próximo nível. Como desenvolver o território, o entendimento do território invisível para o território consciente? O que significa isso? Então, isso é todo o projeto que eu trago, essa metodologia de cultura decisiva, né? A gente vai trabalhando a cultura da empresa do jeito que a empresa gostaria que fosse, né? E vai retraduzindo isso, utilizando tudo que está invisível, ou seja, tudo que está na cabeça da pessoa. Um pouco do que eu dei o exemplo do lance da pessoa entender o que é ser senso de dono. A hora que você traduz isso de alguma maneira para ela e ela assume disso, realmente, da minha decisão, eu sou dono. Isso não tem como errar. Então, a sua decisão está conectada com o nosso propósito. Então, fechou. Para ela, fecha. Daí que acontece? A hora que ela vai fazer o trabalho dela, ela vai cumprir aquilo. Porque ela é realmente dona daquilo. Né? Então, você traduz. Então, eu faço toda uma tradução de todos os pilares culturais, trabalhando como que a gente, isso é a parte 1, né? Como que a gente ressignifica aquilo para cada ser humano. E a segunda parte é, o que é invisível?
Porque você quer fazer aquele trabalho, mas algo te impede. Você adia, você procrastina, né? Você distorce sem saber. Porque às vezes você não concorda e diz que concorda. O que é invisível? A discordância. O que é visível para o outro? Que eu concordei, é óbvio, senão você mandado embora. Mas por que você está discordando? E ele não sabe. E ele não sabe porque ele não gosta, ele não sabe porque ele não explica isso para alguém, ele não sabe porque ele fala isso numa reunião, deixa de falar, ele não sabe porque ele não consegue criticar um projeto que para ele não estava certo, ele não sabe por quê, mas ele não faz. Ele tenta cumprir, mas não cumpre, porque tem um território invisível. Quem que é o território invisível? A cultura infantil, a cultura do programa que está na nossa mente, do que a gente acha ou deixa de achar, o que a gente deve ou não deve fazer. As pessoas que estão na nossa frente, a gente cria pré-conceitos. Aqui não estou falando de preconceitos dos que falam por aí. Estou falando de pré-conceitos. Eu tenho um pré-conceito. Você, Gabriel, você fala muito alto. Então, quando você fala alto, eu não sei porquê, mas eu não gosto de você. E se eu não gosto porque você fala alto, eu crio algum probleminha invisível, não percebo, não é intencional, é de defesa, para que eu justifique que, se eu não gosto de você, quem vai estar errado? Eu, você, né? Então, esses jogos mentais, esses jogos emocionais, eles são invisíveis. São microdecisões. Eu chamo de microdecisões. Uma microdecisão leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que no fim eu entrego para você o trabalho que você pediu, mas não vai ser o melhor. Não vai ser o melhor. A pessoa tá perdendo vida fazendo isso, né? Perdendo vida, perdendo progresso, usando a sua palavra, perdendo progresso. E aí, assim, não tem como não trazer aqui a pesquisa de Harvard e a pesquisa lá que eu vi no G4 outro dia. A de Harvard é 66, a do G4 é 70. 70% das decisões humanas não nos levam ao melhor resultado. A gente já falou sobre isso. Não nos levam ao melhor resultado. 70%. Então vamos botar 66, que é mais fácil. Cada 3, 2. Tá errada? Não, não é que tá errada. Não nos leva ao melhor resultado. E hoje, num mundo que progride a todo momento, que está buscando excelência, né? As empresas buscam excelência, 66% não nos leva à excelência. Por quê? Por causa do território invisível que fica boicotando. Ah, e se eu ver o território visível, vai ser 100%? Não, provavelmente vai ser 30%, né? Não vai chegar no zero porque a gente vai errar. A gente vai errar, a gente não sabe tudo mesmo. A gente não tem todas as variáveis. Mas a hora que você aprofunda, ganhar 30%, mano, ganhar 30% de performance não é pouco não. Né? Não é pouco não. Imagine uma reunião que dura 4 horas, cheia de pensamentos invisíveis, cheia de falas não ditas, cheia de falas ditas, mas ditas de formas erradas, cheias de confusão de conceitos. Uma reunião dessa ser clara. E todo mundo falar o que precisa ser falado, discutir sem emoções. Aí você não fala, por quê? Porque tem um negocinho lá chamado vergonha, que você não vê, mas você tem vergonha. Eu não tenho vergonha de nada, tem sim. Você pode falar alto, mas tem vergonha de alguma coisa. Sempre tem. Aí você descobre que tem vergonha, percebe que tem vergonha. Você fala, olha, eu tenho vergonha, não consigo vencer minha vergonha agora, nesse momento, para falar o que eu preciso falar. Mas eu preciso falar. Então eu vou pegar a pessoa do lado aqui e me ajuda a falar isso. Eu vou pedir ajuda, eu vou botar contribuição, eu vou utilizar, porque eu sou inteligente como ser humano. Eu vou pegar jeitos de colocar aquilo que eu preciso colocar na reunião. Eu não vou simplesmente me embutir, ficar quieto e ninguém sabe nada. Eu crio alternativas, eu crio caminhos, eu crio formas, apesar da minha vergonha. Não é que eu vou sair falando em público de uma hora para outra. Tá tudo bem, eu não estou pronto para isso. Mas eu vou pedir ajuda. Sabe como é que é? Então, esses universitários estão dentro da nossa mente. Eu pedi ajuda. Tem sempre ideias criativas para a gente fazer o que precisa ser feito. Não precisa ser necessariamente daquele jeito, não. Eu tinha que falar em público, falar naquela hora com aquela pessoa, com esse tom de voz. Não é assim. Mas você saber que não está falando porque você está preso no seu medo. Isso é reconhecer o território invisível. Isso é transformador. Absolutamente transformador. Para pessoas que são mais pragmáticas, tem um amigo que ele é economista, ele fala que são os devoradores de DRE. Como eles podem observar a cultura decisiva como uma vantagem competitiva para o negócio? Já pensou sobre isso? Olha, eu acho que justamente porque cultura decisiva é pragmática. Justamente porque, assim, eu estou colocando tudo na mesa. Né? E hoje a gente tem medo de colocar tudo na mesa.
E o principal medo, não é assim, muita gente vai assim, você tem que ter empatia pelo erro do outro, o outro falou uma coisa errada. Não é sobre empatia, é sobre a autocompaixão. Primeiro eu tenho que ter compaixão de mim, comigo mesmo, porque eu erro também. E quando eu não aceito o meu erro, eu não consigo aceitar o do outro. Parece louco. Porque eu não tenho habilidade de aceitação. Se eu não tenho habilidade de aceitação comigo, eu vou ter com o outro por quê? Mas estou fingindo. Eu estou fingindo, é invisível. Eu aceito, falo para você, ok, você errou, mas fica marcado. Um dia eu te jogo na cara. Né? Um dia eu te jogo na cara. Pô, mas você me desculpou aquele dia, você tá falando, mas desculpei, mas agora me veio de falar isso. Não, 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 você não desculpou de verdade. Você fingiu. Porque ou você tem autocompaixão com você e perceber que você é humano, que você pode errar e que você vai errar. E transformar o erro, outro conceito de antifrágil, né? E que você vai olhar para o erro e falar, caramba, erro é o meu canal de transformação. Ah, Manfro, você faz isso? Lógico que não toda vez, mas eu olho para isso, cada dia eu vou aprendendo. A gente vai aprendendo. E quando eu não consigo, eu falo, poxa, ainda não estou pronto. Mas eu tenho consciência, sou mais verdadeiro comigo. Aí sim eu consigo olhar para você e ter um pouco de empatia e falar, poxa, o Gabriel também tem um programa invisível. Também tem um território invisível. Vou respeitar esse território dele, vou dar tempo para ele. Gabriel, você está percebendo que talvez você possa, né, ampliar essa decisão que você tomou e dar uma olhada para ela mais profundamente, né? Então, acho que é esse contexto, a hora que a gente vai e vê o invisível, a gente não está pronto. Não é olhar o invisível e está perfeito. É olhar o invisível e ter compaixão, e ter empatia, e falar, uau, tá cheio de coisa aqui nessa mesa. Então, aquele cara lá falou daquela forma rude, porque ele estava com medo de não ser reconhecido, precisou gritar. Pode ser uma hipótese. Pode não ser nem verdadeira, mas só o fato de ter uma hipótese de um território invisível já gera mais autocompaixão. E isso já gera mais empatia. Só o fato de ter uma hipótese, não é o Gabriel que está falando. Ele não queria falar assim comigo. Tem algo nele falando. É óbvio que se o Gabriel fez coisa errada, ele vai ter que se responsabilizar por isso. Não é sobre responsabilidade, mas é sobre não culpar alguém. Não é sobre culpa. Responsabilidade é uma coisa, culpa é outra. E a gente morre de medo de sentir culpa, né? A gente morre. E aí vem aquela brincadeira, né? Se a culpa é minha, eu boto quem quiser, né? Então é mais ou menos por aí. Se eu me sinto vítima, aí eu boto o algoz em quem eu quiser. Você comentou sobre um livro que ele é bem conceitualizado para essas pessoas que se entendem como pragmáticas, que é do Nassim Taleb, a antifragilidade, ela olha para o caos de uma maneira diferente. Existe estresse intencional? E para que serve? Então, se a gente faz ginástica, né? Você conscientemente, intencionalmente está estressando os seus músculos. E às vezes dói. Se você é uma pessoa consciente, no limite da dor, você percebe que não existe crescimento sem alguma dor. Então você vai lá, né? Então isso é fácil falar, todo mundo que está assistindo aqui entende isso. Por que não na mente? Por que não nas coisas do dia a dia no trabalho? Por que não nos erros? Erro é uma dor. Então, se eu tenho uma dor, eu transformá-la em intencional. Ah, mas alguém que causou para mim. Então, talvez a pessoa tenha causado uma dor para você sem intenção. Ou até com raiva de você. Mas na hora que essa dor chegou aqui, de quem ela é? É minha. Eu coloco intenção nela. Eu vou aprender com isso. Mas não é aprender para revidar. É aprender para eu evoluir e crescer. Então, da mesma forma, eu crio, ou a gente cria estresse intencional na empresa. Às vezes eu preciso ir contra uma opinião sua. Isso é um estresse. Por exemplo, se eu estou te treinando, eu quero treinar você na frente de um cliente. Eu fiz isso muitas vezes, eu vou criar estresse para você. Até a pessoa chegar, mas eu não estou preocupado se ela vai ter raiva de mim, eu tenho consciência, é intencional. Eu estou com uma intenção clara de fazer você mais forte perante o cliente. É assim que eu treinava as pessoas. Então, eu criava intencionalmente. A hora que ela chegava num limite, obviamente, aí você dá amor, carinho e fala assim, olha, isso aqui é um treinamento, você vai passar por isso. Né? Então, aprenda que a cada resposta do cliente, a cada crítica, você pode olhar com isso com o olhar da evolução. O que eu posso evoluir a partir daqui? Né? Isso também faz... Quando você começa a ficar curioso sobre você, que é uma coisa que o ser humano perdeu, curiosidade sobre si mesmo, você começa a falar assim, mas como que eu cheguei até aqui? Por que eu fiz isso? De onde veio? Que variáveis eu usei? Né? Que aspectos eu usei para tomar essa decisão?
E quando você percebe o que você fez, é transformador. Só que a gente tem medo de olhar, porque gera culpa. Poxa, eu fiz isso, eu podia ter feito. Quantas vezes eu não falo? Poxa, se eu não tivesse saído daquela empresa, se eu tivesse esperado mais um pouco. Ai, se, pretérito tudo perfeito, né? Assim, uma desgraça humana, essa formatação verbal, porque você não pode voltar, né? Então, que acaba gerando culpa na gente. Então, a culpa é um demoninho, assim, né? É uma armadura de defesa, assim, que maltrata a gente de forma violenta. A gente não percebe o quanto a culpa está presente em várias coisas. E aí você fala assim, não, eu não vou me culpar, eu vou ter autocompaixão por mim. Eu tomei a decisão, talvez não tivesse sido a melhor, porque eu não sei se é a melhor ou não. Se ela não foi a melhor, paciência, eu aprendi. O que eu posso aprender agora, se eu não aprendi até agora? Por isso que eu gosto de falar que toda decisão só acontece aqui e agora. E toda decisão é única. Não existe duas decisões iguais, Gabriel. Não existe. Ah, mas eu fiz essa decisão semana passada. Não, ela é diferente, porque ela é agora. E o agora está cheio de dados novos. É uma nova fórmula. Né? É uma nova fórmula de decisão. É sempre diferente, tem alguma coisa diferente. Acontece que eu sempre fiz isso, aquela coisa antiga da Gabriela, né? Sempre fiz isso, continua ativo, só que invisível. Né? Hoje se canta isso, se fala isso, se mostra isso, mas continua invisível nas empresas, porque o medo rola solto. Então, o que é esse programa? O que é esse território invisível? É o território de defesa. Cada um tem o seu. Então, o meu território de defesa vai até aqui, e é nessa área e nessa área. Outro vai até aqui, e é nessa área e nessa área. Mas todos nós temos uma armadura. Eu gosto muito do livro do Cavaleiro Preso na Armadura. Né? Você vai vendo que ele vai passando pelos castelos e dissolvendo a armadura dele. É sobre isso, Território Invisível. Né? Ou o livro do Steven Pressfield, né? Que ele fala da resistência, a guerra da arte. Você precisa entrar numa guerra para realizar a sua verdadeira arte. Qual que é a sua verdadeira arte? Aquilo que vem do seu amor, basicamente. Né? Porque para mim, ou você realiza as coisas intencionalmente pelo amor, ou você não está realizando pelo amor, você está então preso no seu medo. Então eu sempre uso essas variáveis, medo e amor, né? O 0, 1. Matematicamente, quando você faz modelagem aqui, para quem é do meio vai entender, quem não é do meio não vai entender, toda variável é transformada em 0, 1. Né? E assim que você é ou não é, sim sem medo, não sem culpa, você falou na abertura. Sim ou não. Todo sim exige um não, todo não exige um sim. Ponto. É 0 ou 1. Então, ou você está no amor ou no medo. Então, basta, eu nas minhas mentorias, nos meus trabalhos, workshops e programas e tal, eu sempre trago isso. Faz uma pergunta para você. Você está com a intenção de colocar amor no mundo ou medo no mundo? Você está agindo do seu amor ou do seu medo? São perguntas profundas, mas mega simples. E eu digo, você sempre sabe. Você sempre sabe. Eu acho que a gente já... Estou falando bastante aqui, né? Mas você tem uma coisa que eu falo todos os dias, eu acho, para as pessoas entenderem meu trabalho. Lembra o negócio do bateu no carro? O cara te fechou? Posso falar de novo? O cara te fechou. Todo mundo já ouviu, mas não tem problema. Se você não ouviu, se ouviu, ouve de novo, porque eu acho que aconteceu ontem e você não percebeu. Você está andando lá, fazendo tudo certinho no seu carro, papapá, dirigindo, de repente vem uma pessoa e te fecha. Buzinando ainda. Buzinando, abre o vidro e grita com você. E você estava todo certo. Certo, né? Aí tudo bem. A pessoa, e você pega e grita com ela. Abre também o vidro e grita com ela. Aconteceu outro dia isso com um amigo meu. Aí aconteceu isso, eu pergunto para você. Peraí. Por que você gritou com a pessoa? Aí a pessoa fala, você não tá vendo o que tá acontecendo? A pessoa me fechou. Quase bateu em mim. Eu falo, não, eu vi a cena. Tá, mas eu pergunto assim, por que você gritou com a pessoa? Não, você tá de brincadeira, mano. Você falou que viu a cena? Ele xingou. Ele me xingou, pô. Eu falo, não, eu vi ele xingando, mas eu tô perguntando outra coisa. Eu tô perguntando assim, por que você gritou com a pessoa? Aí ele para e me olha. Ou querendo me dar um murro, ou eu falo assim, porque você decidiu gritar com a pessoa. Simples assim, você decidiu seguir um impulso reativo igualzinho faz a inteligência artificial, um robô.
acionou em você, você perdeu a intenção total. Porque qual é a tua intenção no mundo? Colocar mais paz ou mais guerra? Foi para automático, né? Foi para o automático e a intenção ali era guerra. Né? Então, promoveu alguma coisa guerra. Embora a intenção maior, para mim, de todo ser humano, mas dessa pessoa exclusivamente, era o amor. Ela quer um mundo melhor. Tem uma conexão que eu gostaria de fazer e vou tentar construir aqui, vou usar a vulnerabilidade. Nós tivemos bons encontros intencionais, de trocas, algumas coisas concordando, algumas coisas expandindo, mas uma pergunta que surgiu há mais de um ano, que tem refletido, tem se feito presente na minha vida, é o que é liberdade. Nós tivemos um corte que está atingindo aí as suas milhares de visualizações. O quanto que a cultura decisiva ela pode ajudar a pessoa a entender de verdade, de forma intencional, o que é essa verdadeira liberdade? Eu vou falar de outra forma que eu falei da outra vez, né? Depois eu repito aqui, eu falei da outra vez para quem tiver curiosidade. Mas assim, liberdade é exercer o seu maior potencial humano. Isso é liberdade para mim. Eu estou livre e desimpedido de todas as desvios mentais, de todos os meus medos. Eu estou aqui iluminado, tomando decisões. Estou livre. Estou livre. Sou livre. Exerço todo o meu potencial. Por isso que eu chamo cultura decisiva de desbloqueie seu potencial. É um dos nomes da palestra. Desbloqueie o potencial de todo líder. Por quê? Porque você vai desbloqueando esse território invisível de defesa. Então, muita gente acha que liberdade é fazer o que quer, a hora que quer, quando quer. Depende. Se a intenção for amorosa, for de prosperidade, concordo com essa frase. Mas se essa intenção for de criar a guerra, de criar, de evitar uma coisa uma coisa que vá contra aquilo que você deseja, né? Que for, por exemplo, a interrupção de uma dieta que você preza tanto, né? Uma fala desagradável com quem você ama tanto. Um projeto distorcido para uma empresa que te paga para você criar um projeto de prosperidade ou de resultados. Então, adiar um projeto foi feito por quê? Porque assim, não existe certo e errado. Eu adiei esse projeto, eu não fiz esse trabalho, eu saí da minha dieta, eu não fui na ginástica hoje, eu falei de uma forma distorcida para minha família, né? Tudo isso não é que é certo ou errado, é como foi isso, qual era o teu propósito, né? Então, às vezes eu posso não ir na ginástica porque eu estou muito cansado, eu estou respeitando o meu corpo. Às vezes eu posso não ir por preguiça. E a preguiça faz parte do medo, porque a preguiça é aquela coisa que te deixa mais frágilzinho, tal, que é o conceito oposto ao que a gente quer hoje, de a gente ser humano antifrágil. Antifrágil não é de uma certa forma abusar de você, não é isso. É fazer com que cada questão seja muito bem vista e consciente. Então, para mim o conceito de liberdade é aquele que tira todas as amarras das nossas limitações mentais, dos nossos modelos mentais, muita gente chama de crença, né? Das nossas crenças de não merecimento. Para alguns, visão de mundo, né? Aquele vitimismo, né? Total. Aquele vitimismo. O Pressfield, que fala sobre a guerra da arte, ele fala sobre essa resistência. Essa resistência, ele chama de vitimismo, né? Então, toda vez que a gente se coloca como vítima da vida, e óbvio, a gente é vítima em vários momentos, uma coisa é ter sido vítima, acontecer momentos que você é vítima, como por exemplo o fechamento do carro. Mas você se colocar como vítima do mundo, você foi vítima num ato, mas a partir daí você assume o poder, você não é mais vítima, você pode tomar conta da resposta que você vai dar para o outro. Se você continuar na vítima, você vai querer agredir, querer brigar. Total. Né? Querer botar razão contra a empresa, contra o outro, até contra nós mesmos. Tem gente que é vítima de si mesmo. Ah, eu sou um idiota mesmo. Eu já me vi falando isso. Mas eu sou um idiota? Mas assim, como é que eu posso falar? Então, entendeu? Você cria a própria vida. Então, para mim, liberdade é fazer o que precisa ser feito intencionalmente. Com a intenção clara de realizar o que você veio trazer no mundo. E eu tenho certeza que você que está nos ouvindo aqui quer evoluir, cuidar e ser feliz.
Eu tenho certeza que esses 3 partes do que eu chamo propósito essencial humano no meu trabalho é evoluir, cuidar e ser feliz. Isso você quer. Quando? O tempo todo. Só que o território invisível faz você travar, descuidar e ser infeliz. Por quê? Por quê? Porque ele não acredita que você pode. Porque você ainda não acredita que a vida humana ela é impermanente, é vulnerável e é isso aí, aceita. Você não pode prever futuro, você não tem segurança de nada, aceita. Não aceitar te coloca num núcleo de defesa podre. Tinha uma Pema Chodron, uma tibetana que faz muitos livros, eu adorava ela, adoro ainda, mas faz tempo que eu não leio outros livros, eu tenho 7 livros dela. Ela fala assim, a gente fica esperando, né, que nem um passarinho apodrecendo no nosso ninho, é forte a fala, mas eu gosto de coisa forte, né, apodrecendo no nosso ninho, esperando a mamãe pássaro vir nos salvar. Alguém vai nos salvar dessa vítima que eu sou. Mano, ninguém vai te salvar, desculpa. É livre-arbítrio nesse caso, né? Ninguém vai te salvar. Ou você sai do ninho e vai voar, e vai doer a asa e você vai cair. Ou você sai do ninho e vai voar. Ou, de boa, sinto muito. Eu sou bastante, vamos dizer assim, às vezes eu tô nesse lugar também. Não tô dizendo que eu não tô não, tá? Sou humano igual todo mundo. Não tô aqui cagando regra, não. Eu tô falando que esse é o trabalho da minha vida. É isso que eu faço todo dia e todo dia eu falo pra mim isso. A gente fica esperando. Ou uma piedade, um colo. Existe momento para colo, mas eu ficar esperando o colo, eu posso me dar colo antes de esperar o colo. Daí quando o outro colo chega, é verdadeiro. Porque se eu não me dei colo ainda, se eu não sei dar colo para minha humanidade, quando o outro chega, eu viro vítima do outro. Eu vou adorar o coitadinho. Eu tô fazendo um estudo com a biografia do Will Smith para uma entrega do mestrado, utilizando a inteligência artificial. E ele fala assim, a vida ela vai te colocar em algumas situações como se você fosse enfrentar um Mike Tyson no auge da sua carreira. Você contrata o melhor personal, a melhor nutricionista, você contrata uma equipe maravilhosa, você se dedica, você entra no ringue, você toma um nocaute em 15 segundos. Aí você vai olhar todas as variáveis, todas as decisões, todos os dados e falar, nossa, eu perdi uma grande oportunidade em 15 segundos. E existe uma outra situação onde você tem um grande desafio, só que você não contrata a melhor equipe, você não se dedica, você não tem pessoas qualificadas que vai te ajudar a ir além. E aí você entra no ringue, só que você perde também nos mesmos 15 segundos. Mas a sensação é, além de eu perder a luta, eu perdi para mim mesmo. E o Will Smith fala no livro dele, uma biografia feita com o Mark Manson, que ele escreveu A Sutil Arte de Tocar o Foda-se, que é um outro livro maravilhoso. Ele fala assim, quantas vezes nós perdemos para nós mesmos por não ter se dedicado, não ter olhado para a vida com uma decisão mais intencional, né, Manfio? É isso, é isso. É você perder porque você não exerce seu potencial. Está bloqueado. E aí a gente fala isso, todo mundo sabe disso, mas as pessoas não entendem tão bem assim. E eu, como venho estudando isso há anos e anos e anos, ainda não entendi totalmente, é óbvio, mas tenho muito para trazer para falar o que é esse invisível, como que ele acontece, e a gente pode fazer isso de forma bem-humorada, divertida, gostosa, porque não precisa ser tudo sofrimento, ai, agora eu vou ver minhas dores. Tem hora que vai doer, mas não precisa ser sofrimento prévio. Às vezes, se olhar uma dor, você sofre menos do que você imagina que ia sofrer. Mas você já tinha imaginado que ia sofrer, a Matrix, o programa, não posso falar mais Matrix, né? O programa que estava aqui, né? O programa que estava aqui já estava fazendo você sofrer antes. Daí chega assim, realmente aquele dia o sorvete caiu no chão. A criatividade é um superpoder seu? Olha, outro dia eu li um comentário sobre mim, de uma pessoa muito querida, meu sobrinho, inclusive, que falou que depois de trabalhar tantos anos comigo, né? Foi treinado por mim, depois assumiu a empresa, o Fábio, ele escreveu no LinkedIn uma coisa que foi uma surpresa para mim, acho que ele nem sabe que eu li, porque eu nem falei com ele, se ele assistir ele vai saber. Ele falou assim, o Fernando Manfio, que ele me trata assim, né, no profissional, em vez de tio, ele falou assim, Fernando Manfio é uma pessoa que tira coisas da caixa, ideias que ninguém está tendo ainda.
E é mais ou menos assim que eu me vejo, porque não porque eu seja especial ou nada disso, é porque eu sou muito curioso pelo ser humano. E quando ele fala isso, ele está falando sobre o ser humano, né? Porque para negócios, muita gente tem muitas ideias e muito melhores que as minhas. Mas eu acho que quando se trata de ser humano, eu fico observando, igual esses caras que escrevem, eu fico maluco com esses livros. Fico maluco, assim, como o cara, né, foi criar o conceito de antifrágil e criou uma cultura, foi lá atrás, olhar todos os significados. Cara, é um gênio. Então, esses caras eu admiro demais, né, que criam. Eu gosto muito das pessoas criativas, não tem, todo mundo gosta, né, das pessoas criativas. Eu não me acho criativo, nunca me achei criativo, mas hoje eu acho que eu sou um pouco criativo, principalmente quando se trata em descobrir aquilo que me interessa, né? E o que me interessa? Parar de sofrer. Exercer meu potencial. Isso me interessa. Então eu vou descobrindo. Você está me acompanhando numa jornada, você sabe que esse momento é um momento chato que o host tem. É aquela parte necessária, né? Porque dá aquela vontade de querer mais. Queria fazer um bate-bola com você sobre algumas reflexões. O que hoje o trabalho significa para você? Acho que sempre significou isso. Acho que não mudou, né? O trabalho é um caminho de transformação, né? Sempre. E de conexões com pessoas. Por isso eu também tenho o Move On, o Eventos Move On, né? Então trabalho, acho que grande parte, talvez a maioria dos meus amigos hoje, quase 90%, 95%, vieram das minhas relações de trabalho. Então, eu só trabalho com um amigo, ou eu não trabalho, né? Se a pessoa não quer ser minha amiga, eu não vou trabalhar com ela. Então, acho que é uma coisa que... Trabalho tem a ver com evolução humana e com criar uma comunidade. E entregar aquilo que é mais caro meu, mais profundo, mais caro. Isso é trabalho para mim. Além de sustentar tal, mas isso para mim é trabalho. Você já ouviu aquela reflexão, chegar lá? Que na minha visão é chegar aqui, né? Os ideais, sonhos. Sim. Hoje, o que te move? Quando você pensa no Manf em 2030, o que significaria essa projeção de resultados, de colaboração, de vocação? Como desejo, você está falando? Como desejo, como sonho, como chamado. Meu sonho é só trabalhar para a cultura decisiva. Só fazer isso. Só trazer esse lugar de autoconhecimento que eu aprendi dentro das organizações, uma coisa diferenciada. Meu sonho é só fazer isso o tempo todo, dia e noite, só faço... Aliás, eu venho fazendo isso há 6 anos, mas precisa vender, né? Então eu venho fazer isso, ir para a rua, agora vender, formatei e tal. E também os eventos, que eu adoro. Porque eu acho que nos eventos... Mas assim, se eu tivesse que escolher entre evento e cultura decisiva. É o trabalho que eu vim realizar no mundo, sempre soube, não sabia como até cair a pesquisa de Harvard na minha mão, né? Transformar isso em decisões. Então, tomo 38 mil decisões por dia, então eu preciso entender de decisões, né? E como que as pessoas criam prosperidade ou não? Com as decisões dela. Então eu preciso ajudar as pessoas a tomar decisões. Então, para mim, isso é meu sonho. Quem está comigo vê que é isso que eu quero fazer. Não tem outra dúvida. Para quem é esse trabalho? Para o mundo. Mas começa por mim. Mas é por mundo. Eu vibro nesse trabalho, né? Eu ficaria 10 horas falando com vocês sobre isso. Dá para perceber, né? Os 4 pilares. Eu fiz uma entrevista, né, no LinkedIn das informações que estão lá. Os 4 pilares da cultura decisiva são, não apenas isso, identidade consciente, propósito vivo, confiança criativa, prosperidade sustentável. Escolhe um deles para falar. Bom, identidade consciente talvez seja o mais difícil, né? Porque, primeiro, identidade consciente significa eu saber quem eu não sou. Porque eu não estou aqui, eu não tenho cacife nem moral para falar quem eu sou, né? Eu acho que vai além de mim. Eu acho que é muito maior que eu falar quem eu sou. Não tenho ideia, né? A gente pensa eu sou maior, mas quem eu não sou, isso eu sei. Eu não sou o cara que é mesquinho, eu não sou o cara que quer criar coisa negativa no mundo, eu não sou o cara que reclama o tempo todo, eu não sou o cara que grita, eu não sou esse cara. Eu faço isso e decido fazer, porque tem um programa invisível aqui no automático, né? Todo dia eu percebo alguma coisa a mais, mas eu não sou isso. E por não ser isso, eu me perdoo.
Não é fácil, mas isso eu falo todo dia para mim, poxa vida. E tenho, obviamente, companheiros que me ajudam, que falam, que dão dicas, etc e tal. Enfim, o tempo todo, porque você assume uma responsabilidade, né? Então, identidade é um tema muito profundo e precisa ser olhado, porque assim, a gente se olha no espelho e já começa a se arrumar, né? Eu faço uma prática de um olhar no olho do outro e todo mundo fica com vergonha de olhar no olho do outro. Eu falo, mas qualquer criança faz isso, porque a criança ainda não está identificada com o programa. E o programa tem vergonha. Vergonha é uma cara do medo, né? Então, assim, identidade é você perceber quem você não é. Porque quem você é vai atuar daqui a pouco. Para nós finalizarmos, como tem sido a experiência de ser host desse projeto tão intencional do MoveOnCast? Olha, vou dizer para você, aprendendo com um cara como você é um prazer. Que honra. Porque a sua alegria, a sua dedicação, o seu amor, o seu carinho, a sua habilidade de falar certas coisas só me inspiram. Então eu gosto realmente de ensinar muita gente, mas eu adoro aprender também. E você me ensina muito. Então, a estar sendo host, eu falo sempre, que é uma delícia porque você está do meu lado, né? E eu te escolhi, né? Eu te escolhi no Instagram, foi gozado isso, a gente fez e de cara eu já falei, cara, esse cara tem conexão comigo. Então, é um prazer que você tenha aceito, eu fico honrado de você ter aceito ser meu professor, E agora vai ser parceiro, porque eu vou ficar bom também. Tá Eu vou bom. ficar bom, você é melhor, mas eu vou ficar bom. Agradeço, eu me sinto muito honrado. A trajetória de 5 anos. Começou na pandemia. Eita. Viu? Potencial expandido. É isso que a gente faz com as pessoas. E é de coração. Tamo junto. Tamo junto. Essa câmera aqui, a câmera do daqui a pouco, daqui um dia, daqui um mês. Nós estamos em meio a um desafio muito grande. Eu sei que você está estudando neurociência lá na PUC. Existe uma sociedade com desafios emocionais no ambiente de trabalho. Poucos têm o privilégio de falar: é o projeto da minha vida. Esses dias viram uma tatuagem que eu tenho aqui do Papo de Progresso. Falaram: Gabriel, o que significa isso? Eu falei: cara, é o projeto da minha vida. Porque quando eu encontro uma alma, só sou mais uma alma. Às vezes eu anoto um monte de perguntas e não uso nenhuma. Às vezes eu uso algumas. Gostaria de te pedir essa mensagem pro seu eu do futuro, pro seu daqui a pouco, para as pessoas que estão nos acompanhando. Fazer o meu pedido? Seu pedido, sua reflexão, a mensagem que você quer deixar. Bom, cultura decisiva é o trabalho da minha vida, né? Então eu vou tatuar aqui também. É o trabalho da minha vida. E olha como a vida é interessante, né? Esse nome surgiu do meu papo com o Gepet, né? Que é como eu chamo o chat GPT. Então, o Gepet, comecei a conversar com o Gepet, assim, preciso dar um nome que as pessoas entendam o que eu faço, porque eu já criei decidologia, já criei... Aí o Gepet pegou e mandou: cara, o que você está fazendo é singular e único. Já fiquei assim, né? Maravilhoso. Pedi a conexão do meu trabalho com todas as outras teorias. Falei, mas CNV está dentro do seu trabalho, psicologia positiva também está dentro do seu trabalho, antifragilidade está dentro. Falei, pô, estou estudando tudo isso há 20 anos, né? Tem que estar dentro mesmo. Daí ele falou assim, eu acho que teu trabalho é cultura decisiva. Eu falei, Gepet, I love you. Né? I love you forever and ever. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês é que quando a gente conecta, né, o nosso coração, né, com algo, eu posso trabalhar no mundo financeiro fazendo modelagem estatística, mas eu me conectei com esse lugar. Então eu fiz por 40 anos, não parece, eu sei, eu fiz por 40 anos modelagem estatística. E hoje eu faço cultura decisiva, que tem tudo a ver com modelagem estatística. Tem muita gente que confunde propósito com o romance de fazer exatamente do jeito que eu quero, aquilo que eu quero, aqui e agora. E eu não concordo com isso. Eu concordo que a sua arte de podcaster já estava em você em outros trabalhos. E você soube esperar um momento para lançar o seu podcast. Então, todos nós temos que ter o nosso propósito muito claro. E como funciona o nosso propósito? Conhecendo a gente mesmo, não existe outra forma. Autoconhecimento. E ele vai transformando, até que ele falou, clique. Eu demorei para chegar em cultura decisiva. Foram 15 anos.
Mas desde o começo eu já sabia que era isso, relacionar lógica a conhecimento humano. É isso que eu faço hoje. Cultura decisiva é a matemática, a lógica de você tomar decisões humanas para criar negócios. O nosso slogan, né? Desenvolvendo, como é que é? Potencializando. Decisões que mudam. Decisões que movimentam humanos e seus negócios. É isso que a gente faz, né? Eu faço e você também faz. Tamo junto. Decisões que movimentam humanos e seus negócios. Mais que um podcast, o Papo de Progresso é um grande testamento de ideias, porque o nosso progresso é para benefício de muitos. Muito obrigado. Até mais.